Bom dia, amados! E o texto para a nossa reflexão desta manhã se encontra lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, que dirá assim: Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dando convicção, afirmando, garantindo que Jesus completaria a boa obra que começou em cada um de nós. A nossa transformação, a nossa restauração, a nossa salvação, a nossa redenção para a vida eterna. Que seríamos, sim, plenos até a sua vinda. Paulo está dizendo: estou convencido, não tenho medo. Vocês serão plenos até a volta de Cristo. Ele vai moldar vocês. Ele vai ajudar vocês a crescer em toda a boa sabedoria, discernimento, conhecimento, graça, na plenitude dele. Vocês saberão tudo o que vocês necessitam para crescer em tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável para a eternidade. A primeira convicção que precisamos ter em relação ao que Deus começa na nossa vida é a questão do aperfeiçoamento. É um processo diário, é dia após dia. Só que esse processo precisa da nossa ajuda também. O que está nas nossas mãos precisamos fazer. E aquilo que foge do nosso controle, o Senhor virá e nos ajudará. E nesse processo de crescimento, nós também precisamos nos esforçar. A gente precisa querer transformação. A gente precisa ansiar por crescer em toda a sabedoria e discernimento. E é esse o anseio de Jesus. É possível que hoje você não seja ainda aquilo que você gostaria de ser. E é óbvio que todos nós estamos imperfeitos ainda. E tem coisas em nós que a gente não gosta, que nós estamos insatisfeitos, que precisamos melhorar, ou que tenha se frustrado ou se decepcionado consigo mesmo em várias situações. E isso acontece e faz parte da caminhada da vida humana. Temos o exemplo de João Batista. Ele anunciava a chegada do Senhor Jesus Cristo. Ele morava no deserto, vestia pele de animal, se alimentava de gafanhoto e mel, e ali ele ficava anunciando as boas novas, arrependimento. Ali ele ficava anunciando que viria o Messias. E ele exortava o povo. O povo precisava se arrepender, o povo judeu conhecia a Torá, mas ainda precisava se arrepender das suas atitudes, das suas ações. Ainda precisava ter uma mudança de pensamento. João Batista chamava o povo: vocês são um bando de víboras. E mesmo assim, o povo ia para o deserto para ouvir o que João Batista falava. João Batista dizia palavras duras, não amenizava, não passava a mão. Ele exortava: vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar a vida de vocês, endireitar o caminho. E mesmo assim, o povo o ouvia. Era a voz que clamava no deserto, e o Senhor Jesus, acerca de João, deu testemunho de que nenhum homem nascido do ventre de uma mulher havia sido maior que ele. E João Batista apenas anunciava o Messias, anunciava arrependimento,
mudança de comportamento. João Batista não tinha status, não tinha riqueza. João Batista não fez milagres e maravilhas, não fez fogo descer do céu. Ele apenas ensinava. Assim como eu estou fazendo agora. Assim como eu estou conversando com você. Só que João Batista, ele era rígido, né? Ele disse, vocês são um bando de víboras, tá bom? E o Senhor deu testemunho de que ele nunca houve e nunca haveria um homem nascido de mulher como João Batista. No entanto, João Batista, em um momento de dificuldade, mandou os seus discípulos que fossem até Jesus perguntar. No livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 3 diz: És tu mesmo aquele que vai remir a Israel, que vai remir o povo, que vai trazer a redenção à humanidade, ou devemos esperar outro? Por quê? Porque João Batista estava preso agora, ele estava na cadeia, prestes a ser decapitado, e aí ele se indaga, e aí ele tem um momento tipo, opa, eu anunciei, eu proclamei, eu tô aqui na cadeia, eu não sei o que está acontecendo lá fora, será que esse é o Messias ou temos que esperar outro? E daí no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 2, vai dizer assim: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seu discípulo para lhe perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? E Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais? Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei um mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Um profeta, um grande homem. É isso que Jesus vai falar de João Batista, que apenas ensinava, exortava, ensinava, mas que era um grande homem. Deus deu testemunho de João. Um homem tão notável que recebeu elogios do próprio Senhor Jesus. Teve um dia difícil, um momento de incerteza se era ou não o Messias. E precisou de confirmação. E o mais incrível é que o Senhor Jesus não se omitiu. A fé de João precisou de reforço e Jesus deu esse reforço a ele, para que ele aguentasse o que ele teria que passar. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, aos discípulos de João, exatamente aquilo que ele precisava ouvir para reanimar a sua fé. É, João, sou eu mesmo. Os cegos estão vendo, tem cura, tem libertação. Fica firme. A tua missão foi cumprida, foi cumprida. A boa obra que eu comecei em ti foi terminada.
plenitude em você. E aí João alivia o coração. Eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a fé. E eu sei que não foi em vão tudo que eu fiz. Eu anunciei e esse é o Messias, e ele agora está pregando as boas novas, está libertando os cativos, está restaurando, está curando, valeu a pena. João Batista agora estava finalizando, né? E mais pra frente a gente vai ver, então ele foi decapitado. Mas a sua missão na terra foi cumprida com plenitude. Ele cumpriu o seu papel. Todos nós estamos na terra e temos um propósito, e é por isso que o Senhor diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar. O nosso propósito na terra, nós vamos finalizar. Não se preocupe. O processo parece estranho, o trajeto parece obscuro para nós, mas nós vamos cumprir o nosso papel. João Batista cumpriu com êxito. Ele foi decapitado, mas no caminho o coração estava aliviado, missão cumprida. Eu anunciei e o Messias está aí. Glória a Deus. Quando Deus começa algo em sua vida, Ele quer terminar. Calvino disse que a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, no seu próprio conhecimento e entendimento, é certo que ele vai abandonar a Deus e inventará um ídolo na sua mente segundo a sua própria razão, a sua própria ignorância. O apóstolo Paulo, escrevendo, disse que recebemos de Deus tudo aquilo que precisamos para nos desenvolver enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu toda a ferramenta, a palavra dele. Aqui está toda a ferramenta que precisamos para sermos plenos em corpo, alma e espírito, plenitude para a eternidade. Aqui está a fonte de vida, na sua mão, para que você seja aperfeiçoado em toda a boa obra de Deus. Então, quando você falhar, e você vai falhar, e nós vamos errar, sim, porque somos humanos, não se frustre nem se decepcione, porque vamos errar, mas não de forma opcional. Aconteceu um erro. Não que a gente buscou errar, falhar intencionalmente. Apenas se derrame em Deus e tenha certeza que Ele vai fortalecer você até o fim. Deus começou algo na minha e na sua vida e Ele quer terminar. Por isso é muito importante que você mantenha os seus olhos na chegada, no alvo principal. Se você esperar em Cristo apenas no sentido hoje, do agora, muitas vezes você pode ser tentado ou tentada a abandonar Jesus, visto em alguns momentos as coisas podem não fazer sentido. Por isso que o Senhor vai dizer que é melhor o fim das coisas do que o começo, porque o começo parece estranho, o processo parece obscuro, não entendemos, mas o final, o Senhor já está nos dando a garantia de vitória, de vida eterna, de plenitude. Versículo 9 de Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Esta é a minha oração. Paulo vai dizer assim, essa é a minha oração para você. E eu faço da oração do apóstolo Paulo para você nesta manhã. Que o amor de vocês aumentem cada vez mais em conhecimento
e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que o amor aumente, que o conhecimento aumente, que vocês tenham discernimento das coisas, que vocês cresçam em toda sabedoria e graça até a vinda de Jesus. Porque aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para terminá-la. Amém, amados? Que Deus abençoe grandemente o dia de cada um de vocês. Um beijo no coração. Deus abençoe.